Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o fundo imobiliário HTMX11, fundo do segmento de hotéis, e lá no finalzinho do vídeo eu vou dar a minha opinião a respeito se vale ou não a pena investir nesse fundo através desse estudo que a gente vai fazer aqui hoje. Então espero que eu possa te ajudar e a esclarecer algumas dúvidas aí sobre o HTMX11. Bora lá? Então vamos lá, pessoal. Antes de passar para o estudo em si do HTMX11, deixa eu trazer uma curiosidade aqui. Na hora que você vai pesquisar sobre esses fundos do segmento de hotéis, você não acha fundos imobiliários, tantos fundos imobiliários assim. Não é à toa que quando eu pesquisei lá no site Status Invest, achei apenas 5 fundos imobiliários e já de cara a gente já elimina alguns aqui, então não sobra praticamente nada para você diversificar dentro desse segmento. Porque olha só, o HTMX11 é praticamente assim, vamos botar assim, o único que eu teria coragem de estudar mais profundamente, porque ele tem uma liquidez mediária de R$ 103.000 mais ou menos, enquanto os outros aqui, a liquidez, esse aqui, por exemplo, tem uma liquidez de zero, então já elimina esse aqui de entrar no filtro. Esse aqui também de R$ 6.000 de liquidez média diária também já eliminaria. E aqui, ó, número de cotistas, o HTMX tem 23 mil cotistas aproximadamente. Esse aqui tem 11, já eliminaria também. Esse 654 cotistas também já está eliminado. E sobrariam esses dois aqui com 1.400 cotistas, que também são bem baixos aqui. E eu praticamente eliminaria esse aqui. E esse aqui acaba também, no fim das contas, sairia e ficaria só o HTMX11 para a gente dar aquela estudada para ver se vale ou não a pena investir nele. Agora vamos passar para frente para uma outra curiosidade. Quando eu fui pesquisar sobre o HTMX para dar uma estudada, para aprofundar um pouco mais, trazer mais conteúdo aqui para esse vídeo, eu pesquisei lá no YouTube e achei alguns vídeos antigos do fundo imobiliário, esse aqui de 3 anos atrás, do site do YouTube aqui, Economista Sincero, Charles. Gosto muito do Charles, cara muito divertido para a gente escutar, sabe muito aí sobre o mercado financeiro. E olha o título do vídeo, HTMX11 melhor fundo imobiliário, HTMX11 melhor fundo imobiliário. Então chamou a atenção, eu quis ver, foi 3 anos atrás, e 3 anos atrás como que estava o gráfico do HTMX11, estava desse jeito aí, ó. E também achei esse aqui embaixo, olha só, o case de sucesso do HTMX11, também foi há 3 anos atrás, e o gráfico estava daquele jeito que a gente acabou de mostrar. E hoje, como que está o HTMX11? Está desse jeito aí, olha. Então, hoje você já não encontra tantos vídeos falando do fundo imobiliário assim, porque ele está num momento muito difícil aí. E a gente vai tentar trazer aqui hoje alguns indicadores, algumas informações para a gente ver se vale ou não a pena investir no fundo imobiliário. O que eu quero trazer aqui é um alerta para você tomar cuidado quando o mercado estiver empolgado, todo mundo estiver falando muito bem de algum ativo, então você tem que ter um pé atrás e ir lá estudar a proposta daquele ativo mais profundamente assim, para você realmente entender se ele consegue passar por momentos de crise, momentos do ciclo econômico, consegue ser resiliente e passar por aqueles momentos ali e mesmo assim entregar retornos para você. Por que eu estou falando isso? Acompanha comigo aqui no próximo gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico que demonstra basicamente, grosseiramente, o ciclo econômico, porque o ciclo econômico tem várias fases e a gente tem que ter uma carteira muito bem diversificada para a gente conseguir tirar rentabilidade em todas as fases do ciclo econômico. O ciclo econômico, por exemplo, tem a fase da recessão, quando está todo mundo desacreditado, o PIB está diminuindo ali, o produto interno bruto do país está diminuindo, está todo mundo ficando sem dinheiro, enfim, está um caos total. E aí a gente tem que encontrar ativos que conseguem, dentro da recessão, por exemplo, ali, trazer uma rentabilidade boa para a gente. Muitas vezes a inflação aumenta, os juros aumentam dependendo da época do ciclo econômico e você consegue comprar ativos, por exemplo, fundos imobiliários de papéis que são atrelados aos índices IPCA, atrelados à taxa de juros, então eles conseguem entregar rentabilidade mesmo quando a inflação está alta. Então é só uma dica que eu estou deixando aí para você pensar e ver que a diversificação faz sim muito sentido na hora de se investir. Tem a fase da recuperação também. Essa fase da recuperação foi quando o Charles ali, o pessoal daquele outro vídeo também, fizeram esses vídeos mostrando ali o Brasil de 2016 até 2020. Foi uma fase de recuperação depois de uma recessão. De 2010 até 2016 a gente estava numa recessão e depois o Brasil entrou numa recuperação de 2016 a 2020. Então todo mundo empolgado, o Bovespa crescendo, o IFIX crescendo, o mercado
crescendo, todo mundo tendo dinheiro para gastar, e aí é o oba-oba danado e todo mundo surfando essa onda de crescimento. Mas logo em seguida veio a pandemia, ó, aquela pancada em cima da gente. E o que aconteceu com os fundos imobiliários de hotel, com as ações do setor de turismo, com as ações do setor de shopping, fundos de shopping? O que aconteceu? A gente não esperava por isso, foi uma decepção danada, uma quebradeira danada, uma desvalorização violenta desses ativos. E quais ativos surfaram melhor para a gente refletir daqui para frente, quais surfaram melhor nesse período? Fundos de papel surfaram porque a inflação aumentou bastante, a taxa de juros aumentou significativamente também. Fundos de logística nesse setor, lockdown total, e aí o e-commerce cresceu, então os fundos de logística também entregaram uma rentabilidade boa ali de dividendos. Então a gente fica aquela reflexão, você tem que saber quais ativos você está colocando, em qual momento do ciclo você está colocando e se esse ativo ele é resiliente no longo prazo. Essa crise da pandemia veio para trazer muitos ensinamentos para a gente, então você tem que ficar ligado nisso aí e tem que estudar isso aí dentro do seu patrimônio ali para você não ter perdas significativas no longo prazo, ok? Agora vamos entrar no estudo aqui direto do HTMX11 para ver se realmente vale a pena investir nele. O HTMX, é importante dar uma olhada no perfil do fundo aqui antes da gente passar para os números. O fundo imobiliário foi criado em 2007, então é um fundo antigo no mercado com o intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Todos os círculos vermelhos que eu colocar aqui são pontos de alerta para você, porque cidade de São Paulo significa que ele está concentrado apenas em uma cidade do Brasil inteiro. Então a diversificação geográfica dele não existe, que se previa ocorrer nos anos subsequentes. Efetivamente, o aumento na distribuição da renda dos hotéis e a valorização das unidades hoteleiras vem garantindo ao investidor do Max Invest uma das melhores rentabilidades do mercado de fundo de investimento imobiliário durante os 15 anos da sua existência. Será? Seguindo a estratégia original, o fundo Max Invest iniciou em agosto de 2011 um ciclo de desinvestimento em razão da valorização de suas unidades hoteleiras por conta do delicado momento econômico enfrentado entre os anos de 2015 e 2017. O mercado imobiliário apresentou uma desaceleração no ritmo das vendas. Dessa forma, em 2016 e 2019, alguns apartamentos foram adquiridos e incorporados à carteira, visando a recuperação esperada para o mercado. É válido salientar que a pandemia do Covid-19 afetou drasticamente o setor hoteleiro e, consequentemente, o valor das unidades. No entanto, tem-se notado uma recuperação de desempenho dos hotéis que possibilitará uma retomada nas vendas em médio prazo. Então aqui ele fica falando aqui dos momentos que foram oportunos para adquirir novas unidades e agora está passando por essa crise do Covid que está afetando muito a rentabilidade do fundo. E aqui em cima a gente olha o preço sobre o valor patrimonial dele, 0,57, o fundo está muito descontado, o mercado não desconta determinados fundos à toa, então tem motivo para isso. Liquidez média diária, eu acho uma liquidez baixa de R$103 mil sendo negociados todos os dias. Tem que tomar cuidado com isso, dependendo do seu valor que você quer aportar nesse fundo imobiliário, você não consegue vender as suas cotas se você precisar. Dividend yield dele zero, é difícil. Quando a gente busca fundos imobiliários, a gente está buscando os dividendos. Então, se um fundo imobiliário não paga dividendos, porque ele está passando por um momento difícil agora, fica complicado. Então, a gente tem que enxergar aqueles fundos imobiliários que são resilientes no longo prazo, que eu falei anteriormente, ok? E está com uma desvalorização de 30,76% nos últimos 12 meses. Antes da gente continuar, tipo assim, igual o dividend yield de hoje, ninguém esperava que ele ia pagar 0% de dividend yield, né? Ninguém esperava que o fundo imobiliário, que a gente passaria por uma crise dessa aí de Covid que fecharia tudo, né? Mas a gente tem que refletir daqui para frente. Não estou falando que é errado você investir nesse segmento, mas refletir daqui para frente quais são os segmentos que são resilientes, que passaram por uma crise que a gente nunca viu antes. Todo mundo, 100% das pessoas dentro de casa, não podendo fazer as suas atividades, não podendo ter o seu lazer ali, viajar com a família. Então ficou uma coisa para a gente refletir e aí sim, a partir disso, a gente consegue adaptar a nossa carteira e ver quais os setores se deram melhor nesse período, ok? O administrador é o BTG Pactual, possui taxa esse fundo imobiliário, taxa de gerenciamento de ativos 0,30% ao ano sobre o valor dos imóveis, taxa de consultoria 0,20% ao ano sobre o valor do patrimônio, taxa de performance de 20% sobre o lucro na venda dos imóveis, taxa de administração de 0,50%
ao ano sobre o valor total de ativos. É cheio de taxa desse fundo imobiliário, porque ele tem uma gestão ativa ali, então é taxa sobre taxa. Não gostei disso aqui também. Cotistas, 23.449 cotistas, ele tem um patrimônio de 161 milhões. A distribuição do fundo hoje é negativa, ou seja, o fundo não está distribuindo e olha só, o fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos resultados auferidos que serão depositados mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento do aluguel. A cota neste mês é composta pelo prejuízo operacional das unidades hoteleiras em fevereiro, mais o lucro da aplicação financeira de 1 centavo. Infelizmente, o fundo ainda acumula um prejuízo de R$ 3,00 por cota, somando os resultados do fechamento de março de 2020 a fevereiro de 2022, então o período todo da pandemia. Portanto, não haverá distribuição. Então o fundo está reportando prejuízo e não vai passar, não vai distribuir nada para os seus cotistas. Isso aí é muito desanimador. Com certeza você não esperaria que isso acontecesse no fundo imobiliário, mas serve de reflexão para você olhar para a sua carteira e fazer os seus ajustes, se for o caso, ou esperar a recuperação desse setor e de vários outros setores também. Entrando na parte da sua portfólio, não tem muito o que falar, ele tem 23 imóveis, está muito bem diversificado, mas é aquilo que eu falei, a diversificação dele está toda dentro da cidade de São Paulo. Isso para mim é um ponto negativo ao meu ver, poderia estar diversificado mais geograficamente falando, ok? Agora, dando uma olhada na evolução do número de cotistas, olha só, a maioria dos fundos imobiliários estão aumentando o número de cotistas, mesmo nessa crise toda que a gente está passando. Isso aqui já é outro sinal de alerta. O fundo aqui ele está reportando diminuição de cotistas no seu prazo. Em fevereiro de 2021, por exemplo, tinha 24.701 cotistas e em janeiro de 2022, 23.804 cotistas. Então, estão diminuindo o número de cotistas. E aqui a taxa de ocupação diária média também, em novembro de 2021, estava com 64% de taxa de ocupação e agora, em janeiro de 2022, 35% de taxa de ocupação. Fica ligado, ok? Por mais que tenha todo o ciclo ali, quais os momentos que tem mais pessoas viajando, mais pessoas utilizando os hotéis, mas a gente tem que acompanhar essa taxa e comparar com períodos anteriores para ver se ela está diminuindo de verdade no longo prazo. Entrando na sua parte gráfica, o que eu tenho para falar é o seguinte: o fundo imobiliário está numa tendência de baixa, não tem sinal de recuperação nenhuma. Gráfico semanal que a gente está olhando, depois da queda de março de 2020, tentou se recuperar, não conseguiu. Média móvel 17 períodos por baixo, da de 72 períodos, continua as duas apontando para baixo assim, de forma significativa, e ele não consegue romper a média móvel 17 períodos, que se tornou uma resistência, e muito menos chegar próximo da de 72 períodos. E olha só a queda que ele está tendo nos últimos meses e está descendo. Perdeu o fundo de março de 2020, olha só, perdeu o fundo lá da pandemia, do início da queda da pandemia ali, e continua descendo. Já perdeu o seu suporte quando começou a ser negociado aqui na bolsa. Então o fundo imobiliário não tem chão mais, é só de queda para ele no atual momento. MACD, que está mostrando também azul por baixo da laranja, as duas apontando para baixo ainda, e o índice de força relativa mostrando que o ativo está muito sobrevendido aqui, a força vendedora está muito forte no atual momento. Para mim, não tem sinal de recuperação aqui, de reversão de tendência no atual momento. Número de cotistas do fundo imobiliário está diminuindo. A parte dele, do preço sobre valor patrimonial, está muito descontado do fundo, mas não é à toa. Não acho que isso pode ser uma oportunidade. Tem que tomar cuidado com tanto do seu patrimônio que você vai expor nesse segmento de hotel aí, porque é um segmento que o mercado como um todo viu que foi muito prejudicado quando ocorreu um lockdown, quando teve essa pandemia aí. Então todo mundo ficou um pouco com o pé atrás em relação a isso aí, porque viu que outros segmentos passaram de forma mais tranquila, foram mais resilientes nesse período da pandemia, como o setor de papéis, por exemplo, e também o setor logístico. Então o mercado está migrando um pouco para esses setores, diminuindo a exposição no setor de hotel. É um setor que você não deveria investir? Não sei. A minha opinião é, eu, Gustavo, não investiria nesse setor, primeiro porque a gente viu lá no início que ele é o único fundo imobiliário que passaria nos meus filtros assim, mas passaria lá embaixo, no finalzinho ali, quase não entrando. Então, para mim, vale a pena eu expor meu capital sabendo que tem vários outros setores, vários outros fundos imobiliários que entregam boas rentabilidades? Para mim, não valeria a pena, ok? Agora, você que já está dentro do fundo imobiliário aí,
tem que tomar a sua decisão, se vai assumir um prejuízo e sair lá no fundo do poço, ou se você vai estudar um pouco mais para ver esse setor hoteleiro, se ele vai se recuperar ou não, e aí tomar as suas decisões. E então é isso, se você gostou desse vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma, e aí se eu ajudei, dá aquela curtida aí, e se for do seu interesse, se inscreva aqui no canal. Te deixo um grande abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo.